Olá, estamos aqui com Guilherme Veig, CEO do Grupo Malvi, na nossa cobertura especial de COP26, e a gente vai conversar um pouquinho sobre as práticas de ESG da empresa, sustentabilidade e também expectativa para o evento em si que ocorrerá em Glasgow, na Escócia. Guilherme, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Eu gostaria de começar entendendo um pouco sobre as práticas principais da Malvi quando a gente fala de ESG e por que esse tema é tão importante na companhia. Claro, obrigado, Marina. Prazer estar aqui com você e com todos. É um grande prazer. Eu sou um entusiasta do tema de tantos anos e é tão bacana falar sobre esse tema tão urgente, né? A gente fala muito que o consumidor pode ser a virada desse jogo, né? Cobrando as suas marcas para que façam e tomem atitudes diferentes. E a gente que vem fazendo isso há tanto tempo, a gente escolhe fazer via inovação, né, via muita pesquisa e desenvolvimento, muita parceria, muita associação, olhando muito para trás da cadeia em como a gente consegue fazer as coisas de forma mais sustentável, né. Tem muita gente aí falando sobre o tema, o que é muito interessante, né, se fala muito mais hoje sobre o tema do que lá atrás, mas tem formas e formas de fazer, né. Então a nossa forma de fazer é primeiro gerar consciência para o tema, né? Quando a gente vai comprar uma peça de vestuário que em tese deveria atuar sobre a nossa autoestima e nos fazer bem, etc. A gente não imagina o que tem por trás disso tudo, né? Nossa cadeia, e quando a gente fala isso dentro da empresa, é um negócio difícil, né? De um setor né? que tem toda essa arte, essa criação por trás, mas que também tem realidades tão diferentes ao redor do mundo, né? No Brasil, a média já é bem melhor, né? Muito melhor do que o retrato mundial que a gente tem, mas o nosso setor é o segundo que mais polui no mundo, né? Se perguntar para o consumidor que tipo de produtos, né, que ele compra que polui mais, acho que ele não vai pensar que um produto de moda, de vestuário, vai ser o segundo que mais polui, né? Então, nosso setor é 20% da poluição de rios e oceanos vem do nosso setor, 23% de todo o consumo de químicos mundiais é consumido pela indústria da moda, e entre 8 a 10% da emissão global de CO2, né? Então, em cima desses temas que a gente tem atuado tanto, e aí tem uma porção de iniciativas. A gente fez o primeiro plano de ESG em 2015 até 2020, e na COP agora a gente lança o nosso plano 2030, e onde a gente já teve muito retorno bacana, muito retorno interessante em cima das inovações que a gente trouxe, né? Seja de emissões de CO2, que é um grande tema, né? A gente conseguiu, de novo, através de inovação, mudança de matriz energética, uma porção de coisas que a gente fez, reduzir 75% das nossas emissões, né? Então a gente tem toda a assinatura de Business Ambition com a ONU de zerar essas emissões, mas a gente conseguiu já dentro de casa reduzir em 75%. E aí tem uma grande diferença, né? O que é zerar a emissão, né? Porque tem gente que se diz, bom, vamos comprar crédito de carbono que tá tudo bem, né? A gente já gera nossas emissões, mas o que a gente decide fazer é diferente, né? O que a gente precisa é mudar a cadeia. Não tem árvore para todo mundo comprar crédito, senão simplesmente financeiramente o problema da sustentabilidade estaria resolvido, né? Só todo mundo comprar crédito de carbono, mas não tem que vir muito através de fato de inovação e lançar coisas novas e de fato a gente ter menos emissão na cadeia produtiva daquele produto de vestuário. E qual a expectativa de vocês em relação à COP26, né? Essa questão das emissões é um grande debate que será discutido lá, muito por questões de regulamentação, claro, e do Acordo de Paris em si. Exato. Acho que a grande expectativa nossa, primeiro, a gente vê uma evolução do tema muito grande, então isso é muito interessante, né? Mas segundo é que as grandes lideranças nesses debates todos que se trazem em momentos como esse, né, que consigam transformar em algo muito mais prático, né? Eu participo de tantas mesas redondas e tantos bate-papos, né? Sou super próximo da turma do Pacto Global da ONU aqui no Brasil, inclusive representando, sendo embaixador da parte do clima,
e tem muita boa vontade, tem muita consciência, tem muito engajamento sobre o tema, e o que se espera é justamente que essas ações ou que esse debate se transforme em ações práticas, né? Lógico, num quesito mais político, maior, onde países, né, vão ter que fazer essas, ou seguir políticas públicas também, assim como as empresas fazem, né? O que a gente quer, enquanto companhia, enquanto Grupo Malvi, levar lá na COP, vamos estar em vários debates, em várias apresentações sobre o nosso case lá, é justamente mostrar que existe uma forma de fazer diferente, né? Não necessariamente essa forma de fazer diferente ela é mais cara, né? O que demanda é muito mais esforço, né? O que eu falo muito aqui é que as companhias vão ter que mudar, sendo pelo amor ou pela dor, né? A gente iniciou anos atrás muito pelo amor ao tema, né? Com um propósito muito claro de décadas. E aí, hoje a gente consegue ir lá e mostrar o nosso case, mostrar que dá sim para ter atitudes práticas que mudam drasticamente a emissão do nosso setor, seja em uso de químicos ou produtos naturais, seja em emissões. É muito mais para fazer um convite, né, a que a indústria nos visite para criarmos coisas novas juntos, claro, como a gente faz, mas também para tudo aquilo que a gente já faz seja inclusive, né, copiado, replicado por outras empresas do setor, né? Não adianta nada a gente simplesmente querer ser o mais sustentável sozinho, a gente não muda o setor com isso, não muda o cenário de nada com isso, né? A gente tem hoje uma venda anual de ao redor de 50 milhões de peças, né? E o mercado global faz 80 bilhões de peças por ano, né? Então, assim, é algo bastante, pouco relevante no cenário. Que a gente precisa tocar essas outras empresas. A gente acha que o consumidor tem esse papel, né, de cobrar as suas marcas e empresas das atitudes, né, ambientais, sustentáveis, de ESG como um todo, que a indústria para trás vai mudar rapidinho. Quais são as boas práticas que vocês aprenderam nesse plano dos últimos 5 anos que a gente pode citar? Porque tem questões relevantes como o tingimento do tecido, a redução de água, e como que isso já tem influenciado de fato o setor. A gente hoje é uma empresa que, na média, consome muito menos água por peça, emite muito menos CO2 por peça, utiliza muito menos corantes, pigmentos, etc., por peça. Então isso vem de muita parceria, muita associação, né? A gente tem a gente está no ranking lá uns 3 ou 4 anos agora como entre as 10 ou 20 empresas mais transparentes do mundo no nosso setor, né? Isso implica a ter, sei lá, fornecedores nossos no nosso site, né? A lista de fornecedores no nosso site. O que há 20 anos atrás era inconcebível, tem muita coisa que é segredo industrial, etc. A gente está muito aberto. A forma de influenciar o setor hoje é muito de trazer essas outras marcas e empresas para que nos visitem e enxerguem lá o que pode ser justamente replicado, e tem surgido muita parceria daí, né? Então, se for pegar exemplos práticos, né? Bom, primeiro essa camiseta que eu estou usando, né? Uma camiseta que tem amaciante de cupuaçu. Então tem um produto químico, um produto natural sendo usado na forma de amaciante. A gente está elevando para um percentual bastante relevante do nosso mix, né? Primeiro você olha a cadeia para trás, né? Desde da onde a gente retira, quais são as comunidades que geram renda local para aquilo, ao invés de comprar, né, aí os químicos de gigantes multinacionais. Depois, que a gente lançou recentemente, tingimento com extrato de amora. Então, usando caules, folhas e frutos, né, de amora, a gente conseguiu fazer algumas cores. Então, conseguiu fazer o verde, o off-white, rosa em diversos tons. Então, 100% um tingimento sem químico no processo, né? Lembrando, como eu falei antes, nossa indústria é responsável por 23% do consumo de produtos químicos globais, né? Então esse foi faz um mês, eu acho, que a gente ficou muito
satisfeitos assim de ter conseguido. A gente já tentou muita coisa que também não deu certo, né? Você tenta fazer fibra através de fibra de celulose ou de bananeira, de uma porção de coisa, mas tem muita coisa que através de parceria a gente tem conseguido fazer. O jeans com copo d'água, acho que esse é um grande case nosso, foi a primeira não é só uma fábrica, é um conjunto de tecnologias diferentes, né, que viram um sistema para a gente conseguir fazer esse processo. Né? Uma calça jeans leva 100 litros de água somente no processo de lavanderia daquele produto e a gente reduziu isso para um copo d'água. Então 99,8% aí de redução de água utilizado. Foi o primeiro sistema desse feito no mundo. Hoje acho que tem 4 ou 5 desses no mundo. Tem um na Índia, tem um na América do Norte. A gente ainda é o único, infelizmente ainda o único aqui na América Latina, mas tem muita gente visitando a gente. Nossa fábrica é 100% aberta à visitação de parceiros e tem muita inovação. Lógico, são primeiro mais de uma dezena de milhões de reais aí de investimento para se conseguir fazer isso. 2 anos de estudos, testes, pesquisa e parceria, né, com o fornecedor. Mas depois de tudo isso pronto, o jeans hoje ele é um pouco mais barato de se fazer do que no modelo anterior. Né? Então, do que eu falava antes, que não necessariamente ele precisa ser mais caro, né, fazer produtos sustentáveis, de fato ele dá mais trabalho, né? Mas hoje o jeans produzido é inclusive mais barato do que no modelo anterior. E como fica a questão da qualidade e da durabilidade dessas peças, né? A gente pensa nesses produtos naturais, o que isso muda na composição da peça para o consumidor, por exemplo? A durabilidade, o nosso posicionamento sustentável, ele é através da durabilidade. Né? Quando a gente fala que no passado se usava a mesma peça 15 vezes, 20 vezes, hoje a média global de países desenvolvidos é de 7 vezes. Né? Muito pouco, então, primeiro a gente usa 7 vezes uma mesma peça, depois a gente acaba não vendo para onde vai, né? Em algum momento ele acaba no lixão, né? São 60 caminhões de lixo carregados de roupa sendo despejados em algum aterro sanitário por minuto, né, no mundo. Então é um volume muito grande. Então como é que a gente aumenta esses 7 usos que a gente dá para cada peça? Né? Primeiro, dentro daquilo que a gente tem no nosso guarda-roupa, de novo, em países desenvolvidos de 18 a 29 anos, dentro daquilo que está no guarda-roupa, 70% não é usado ao longo de um ano. Né? Se a gente pensar no nosso guarda-roupa, claramente essa relação faz sentido. Né? Tem muita coisa ali que a gente acaba não usando. O que foi usado de químico, de matéria-prima, né, de recursos naturais, para encher o nosso guarda-roupa para 70% daquilo a gente não usar. Né? Então, primeiro, uma briga é essa. Né? Então, qual que é o nosso papel aqui? Como é que a gente cria produtos mais atemporais, né, que possam ser usados mais vezes. Né? Então, as nossas coleções, inclusive, mudaram de nome. Então, a nossa coleção de inverno não se chama mais inverno, ela é invernos, né? Ou primaveras, verões, né? Porque eu quero que aquela peça seja usada por mais invernos. Para isso, você tem que ter uma moda mais atemporal, que consiga ser usada mais vezes. E isso só é possível através da durabilidade. Né? Então, o que a gente acredita, e tem N estudos aí de testes feitos em laboratório que atestam que as nossas peças duram muito mais. Né? Então a gente tem uma produção de uma peça de uma qualidade superior, mas tem uma durabilidade maior. Né? Por que caiu de 15 usos, 20 usos por peça para 7 na média? Né? Com toda a questão de fast fashion, a gente queria coisas com uma qualidade menor, né, e que sejam mais descartáveis, né, e a gente compra com uma velocidade maior, usa menos vezes. Né, então essa dinâmica que a gente tenta mudar, né, e isso só se muda com peças com durabilidade. Então essas inovações todas, elas não geram impacto se elas diminuírem a qualidade, a durabilidade daquela peça. Então essa é uma prerrogativa, né, para a gente aumentar em 7 vezes o uso. A gente pode fazer de 2 formas. Inclusive a gente pode aumentar o uso primeiro com peças
mais atemporais, segundo, com circularidades, estímulo de troca, estímulo que a pessoa faça uma doação ou venda sua roupa usada, né? Monetizar aquele guarda-roupa que tá parado. A gente tem feito muitas parcerias em cima disso, mas só com durabilidade que eu vou conseguir dar mais vida àquela peça, que não vire 7 usos, que vire 14, que vire 21 e assim por diante. E como que equaliza a estratégia de negócio se as pessoas passam a ter uma peça que dura mais? Esse é sempre um desafio, né? O que a gente acredita é que hoje o mercado de moda é um mercado enorme, né, onde não tem mais tanta diferenciação, né? O que se diferencia é muito pelo marketing, né? Então se diminui, como a gente chama o CPV, né, a linha de custo do produto, e se aumenta muito o marketing em cima daquilo para girar mais rápido aquele produto, né? A nossa dinâmica é diferente, é de ganhar share sobre uma porção de coisa que deve deixar de fazer sentido para o consumidor, né? Em especial, quanto mais a gente fala com a molecada aí que está crescendo, vem com esse viés de ESG, de sustentabilidade muito mais presente, né? Se questionando os pais se realmente precisa ou não fazer aquela compra, então com uma cabeça muito mais consciente, né? Então o que a gente quer, e o que a gente precisa enquanto negócio, óbvio, é ter um share maior em cima da mente daquele consumidor, né? Quando ele pensar em fazer uma compra, que deve ser menos frequente, né? Que ele lembre de alguém que construa aquele produto, né? Que produza aquele produto de uma forma mais consciente, de uma forma mais sustentável, e que ele preste muita atenção na durabilidade, na qualidade superior daquele produto para que dure mais, né? Hoje, se a gente olhar a pesquisa nos Estados Unidos, 40% dos jovens hoje analisam, antes de comprar uma peça de moda, analisam o seu valor de revenda. A gente aqui no Brasil, a gente faz isso com carro, né? Eu vou comprar um carro que não perde tanto valor lá na frente quando eu for vender ele usado, né? 40% dos jovens nos Estados Unidos estão fazendo isso com revenda, né? E as peças que mais perdem valor são justamente as peças de menor qualidade, de menor durabilidade, né? Então, assim, o share, a escolha é muito em cima daqueles produtos com qualidade superior. Uhum. E, Guilherme, acho que tem uma questão importante quando a gente fala de ESG, para além da sustentabilidade, são as outras letras da sigla, né? Então, a questão de governança, também de sociedade. Perfeito. Como que o Grupo Malvi tem trabalhado essas outras frentes? E aí também tentando entender um pouco mais sobre diversidade e inclusão, que é uma pauta que está bastante em alta e que caminha junto com a sustentabilidade. Sim, acho que governança é um tema que traz muita disciplina para os negócios, né? Primeiro, a disciplina da gente não focar apenas em uma ODS, né? Tem uma porção de coisas que a gente precisa melhorar enquanto sociedade, enquanto, né, nas empresas privadas. E a gente tem hoje 6 comitês diferentes, né? Então tem um comitê grandão de ESG, né, com pessoas de mercado e assim por diante, ajudando a gente, inclusive, na construção dos planos. Então traz muita disciplina e traz muito o caminho a seguir, né? E aí, embaixo disso a gente tem uma porção de outros comitês, né? O comitê que fala de diversidade, a gente fala muito, né, de como é que a gente traz mais negros para o mercado de trabalho, como é que a gente traz mais mulheres para a liderança, né? Esses tempos a gente já tinha até ultrapassado os 50% de mulheres em posições de liderança, mas tem muito caminho e aprendizado nesse tema, né? Um tema que evolui, a gente vai lendo e coisas novas vão surgindo todos os dias, né? São temas bastante, muitas vezes tensos, né, para se falar, porque que se fala de história, que se fala de reparação, que se fala de oportunidades, né? Como é que a gente busca? Será que é simplesmente a gente dá a mesma oportunidade para um grupo de pessoas, mas será que esse grupo de pessoas teve a mesma oportunidade para disputar aquela vaga? Então, acho que isso primeiro, um lugar de muito aprendizado hoje para a gente. Então, hoje tem o grupo de diversidade, o comitê de diversidade hoje
é muito ativo, mas a gente tem que respeitar o tempo, né? Tem que respeitar o tempo das pessoas, não é um negócio que tem que ser imposto, né? Acho que como a gente foi pioneiro sempre nessas questões de sustentabilidade, é muito por isso, né? É muito pelo debate, é muito pelo convencimento daquilo, pô, o que que uma empresa, né, quanto mais diverso a gente for, que tipo de oportunidade que a gente gera para a companhia, né? Se as pessoas dentro da companhia não enxergarem o valor de ser uma empresa mais diversa, né, ele vira o que vira o greenwashing na questão de sustentabilidade, né? A gente começa a sustentabilidade na companhia na área de marketing, né? E aquilo tem pouca verdade na prática depois, né? Então a questão de diversidade a gente está tratando da mesma forma como a gente trata o meio ambiente, né? Com muito debate, querendo sim falar sobre o tema, querendo respeitar o tempo das coisas, mas e muito pelo argumento e o convencimento de por que isso faz da gente uma empresa melhor, mais competitiva lá na frente. E um grande desafio de todos os pilares do ESG é a medição das práticas, né? E aí, trazendo de novo para a questão da governança. Para vocês conseguirem entender o resultado que agora é feito um jeans com um copo de água, o melhor tingimento e todas essas outras práticas que vêm sendo compartilhadas, sim, qual é a estrutura necessária? Como que vocês conseguem, de fato, fazer essas medições para também influenciar a indústria, como a gente vem comentando? A gente sempre foi muito baseado na ciência para todas as nossas iniciativas, né? A gente mede, enfim, tudo. Água por peça, quilowatt por peça, tem uma medição muito grande, né? Uma empresa que tem fábrica por trás, por natureza, ela mede tudo, né? Ela mede eficiência, ela mede produtividade, ela mede uma porção de coisas. Então a gente leva isso, obviamente, uma cabeça mais de engenheiro aí para toda essa questão, para garantir que a gente tenha, de fato, melhorias consistentes em cima desses temas. Além disso, tem muita hoje associação que ajuda a gente e o setor como um todo, né? Então a própria BVTEX traz muita medição para o nosso setor, a BIT, a Associação Brasileira aí da Indústria Têxtil, tem nos ajudado bastante nesse tema também. Auditorias, né? Infinitas auditorias para a gente medir tudo aquilo que a gente faz, né? A gente trabalha com muitas licenças, né? Então hoje tem licenças desde séries de Netflix, por exemplo, Casa de Papel e uma porção de outras coisas, até em marcas infantis, quando a gente fala de Disney, Warner, vários. Essas empresas globais, elas fazem muita auditoria. Então, quando a gente faz alguma coisa com Natura, por exemplo, tem a própria auditoria de Natura. Então, tem muita auditoria nesse processo também. E até dos próprios prêmios, quando a gente vai se inscrever, então o próprio da exame, né? Então tem uma porção de coisas lá, no que tange a governança, no que tange a números, no que tange a uma infinidade, né, de dados que a gente segue. Então tem muita coisa dentro de casa, daquilo que não existe, que a gente mede de forma própria. Tem muita auditoria dentro de casa, mas tem muita coisa que o mercado já oferece. E a gente sabe que a gente dá trabalho para as empresas, né? Bastante, nosso relatório bastante. É bem extenso ali, pede uma porção de dados. E voltando em relação à COP26, o que vocês esperam que possa mudar? Tem mais critérios que podem surgir para o trabalho que vocês já vêm fazendo? Qual a expectativa de estar ali naquele momento também para colher boas práticas do mercado como um todo? Claro. A gente já teve em 2000, quando foi da Espanha, foi em 2019, se eu não me engano, né? A gente foi ali apresentar um pouco do nosso case e foi um momento de muito aprendizado, né? São debates assim realmente ricos que fazem a gente refletir. Acho que tem muito exemplo bacana que vem de lá. Tem muita coisa que a gente colocou no nosso plano, inclusive coisas que já executamos que vieram de reflexões de COP. Então, a nossa expectativa é que dentro desse debate da apresentação, inclusive do nosso plano de 2030, o que a gente consegue fazer daqueles critérios. Porque o plano, quando ele é construído, você tem uma visão, quer dizer, a gente conseguiu reduzir 75% já das nossas emissões de CO2.
tem muita coisa que no plano que está por vir, a gente vai reduzir, se não me engano, outros 50% em cima desses 75%, que a gente não sabe hoje como a gente vai chegar lá, né? Tem várias iniciativas já metrificadas que a gente consegue dizer, olha, desses 50% eu tenho certeza que assim 13, 14% aqui eu já consigo reduzir, né? Mas tem uma porção de outras coisas de pesquisa e desenvolvimento que a gente vai ter que fazer para atingir esse número. Assim como foi, no último plano, né? A gente tinha se disposto, acho que, a fazer uma redução entre 30% e 40%, a gente reduziu 75%. Não sabia como ia reduzir aqueles 30%, 40%. Mas é um compromisso público de que agora a empresa toda tem que olhar para aquele objetivo e falar assim, cara, eu preciso dar uma solução para isso. A meta é pública e ela é ambiciosa. Senão é simplesmente colocar 5%, 10% de redução e atingir fácil, né? Mas a gente não muda a cara do setor. Então, a COP vai servir para a gente justamente para esses questionamentos, para essas reflexões e olhar também o que o mercado todo está fazendo, em especial em outros setores, né? Que sirva aí de inspiração, que a gente consiga chegar lá mais rápido. Em relação à COP26, a gente está com essa cobertura completa aqui na Exame, em parceria com a Rede Pacto Global, e compartilhando todas as boas práticas do Grupo Malve e também de outras empresas, assim como governos e sociedade civil que estará por lá, debatendo todas as questões do ESG e o que a gente pode esperar daqui para frente em relação às mudanças climáticas. Obrigada mais uma vez pela participação, Guilherme. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Contem comigo sempre, hein?